Nossa Conversa. A partir de agora, nossa conversa é com o coordenador do Laboratório de Inovação e Tecnologia em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor Dr. Ricardo Valentim. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ruth, bom dia a todos os ouvintes da 94. É um prazer estar aqui hoje falando sobre o laboratório. Alegria minha recebê-lo, professor, e a gente fala sobre o laboratório, mas antes eu queria repercutir com o senhor uma informação que encheu o Rio Grande do Norte de orgulho, por que não dizer. O senhor foi indicado a um dos profissionais mais influentes da área da saúde no Brasil. Um título inédito para o estado do Rio Grande do Norte, são os 100 mais influentes da saúde. Aqui o senhor, primeiro, foi surpresa, professor? Ou o senhor já esperava? Não, a gente não esperava, mas eu acredito isso a um trabalho conjunto de um grupo muito sinérgico, que é o grupo que, junto comigo, ajuda a desenvolver o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, que são professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Desses professores, alguns do Departamento de Engenharia Biomédica, dos departamentos da Medicina, da Enfermagem, da Saúde Coletiva, do Núcleo de Saúde Coletiva, do Grupo de Fonoaudiologia, que de maneira bem sinérgica, junto com os professores do Centro de Tecnologia, das diversas áreas das engenharias, trabalham para desenvolver ações de inovação tecnológica e ciência na área de saúde. Professor, e esse título, essa conquista entre os 100 mais influentes, a premiação vai esse mês, agora, né? No mês de março, dia 14. Dia 14. Isso projeta ainda mais o chamado LAIS, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde. Com certeza, né? Então, essa premiação é a primeira vez que um profissional da área de tecnologia, na verdade são os 100 mais influentes, mas são 10 da área de PDI, ou seja, de pesquisa e desenvolvimento na área de saúde e inovação. Então, nós estamos entre esses 10 mais influentes da área de ciência e inovação em saúde no país. Isso para a gente é extremamente motivo de orgulho e ainda dá mais responsabilidade, porque a gente tem que representar um grupo de pessoas que realmente podem contribuir para o desenvolvimento da ciência na área de saúde no país. Então, é inédito para o estado do Rio Grande do Norte, para a região Nordeste. Então, nós temos aí um compromisso ainda mais forte de ajudar o desenvolvimento da nossa região e do nosso país e levar a ciência do Brasil para o restante do mundo, que é isso que interessa. Professor Ricardo Valentim, é interessante quando o senso comum apontaria que falar sobre os 100 os 10, no caso, mais influentes em saúde, poderia denotar que é um médico, é um pesquisador sobre doença, mas na verdade a gente está falando de um professor doutor, mas a formação originária é em computação. Isso. E de uma cabeça tecnológica que enveredou pela saúde. O senhor para hoje e olha essa trajetória que o senhor fez, o que é que lhe vem à cabeça, professor? É fantástico essa pergunta, né? Porque quando eu iniciei minha formação na época da graduação, gostava muito de trabalhar com transmissão de vídeo em tempo real. Então sempre foi usando a área da computação e das engenharias como meio e não como fim. Como na verdade deve ser. Então, se você trabalha com ciência aplicada na área de computação, ela é o fim por ela mesma. Então eu achava e sempre acredito nisso, que a gente pode juntar diversos saberes e diversos conhecimentos a bem do desenvolvimento da ciência para a humanidade. Então, na época de mestrado eu trabalhei com automação industrial, ou seja, desenvolvimento de protocolos para a área da indústria, especificamente o laboratório que eu trabalhava era na área de petróleo. Só que nesse meio termo eu passo num concurso para o Hospital Universitário Ana Bezerra. Santa Cruz. Eu disse, poxa, mas tudo que a gente faz para a área de tecnologia no petróleo pode ser aplicado diversos desses conceitos para a área da saúde. E eu descobri que o maior laboratório que a gente tinha era um hospital. Era muito maior do que qualquer laboratório de automação, porque dentro do hospital nós tínhamos várias plantas que precisavam ser automatizadas, filas que precisavam ser aprimoradas, atendimentos que precisavam ser melhorados em prol da qualidade dos serviços de saúde, sistemas de informação, e não tem como ser desenvolvido isso se a gente não trabalhar de maneira totalmente transdisciplinar, interdisciplinar. E no Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde a gente usa o conceito seguinte: nós somos adisciplinar. O que significa isso? Que essas áreas, saúde, tecnologia, humanas, elas interagem de maneira totalmente horizontal. Não existe uma hierarquia entre esses conhecimentos. Ou seja, essa cooperação mútua promove novos conhecimentos que têm uma aplicação prática
para a sociedade. Então essa premiação, ela vem desse modelo que nós desenvolvemos aqui no Rio Grande do Norte para todo o Brasil. Então, especificamente nessa área de PDI, que é pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, ela é uma premiação que não é só do professor Ricardo, é da Universidade Federal como um todo, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que também trabalha muito, tem muitos alunos de doutorados nossos que são professores lá e que hoje, depois que se formam, continuam cooperando conosco em projetos de pesquisa de vanguarda, que tem uma aplicação prática muito real na vida dos nossos pacientes. Estamos conversando na bancada do Jornal da Cidade com o professor e coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Dr. Ricardo Valentim. Professor, primeiro, o senhor prefere professor ou doutor? Eu prefiro Ricardo. Ricardo, mas vamos pro professor. Professor Ricardo Valentim, de todo esse trabalho já feito pelo LAIS, o que o senhor destacaria, digamos, qual foi o principal avanço que o senhor destacaria para os nossos ouvintes? São vários, né? Então, nós temos hoje mais de 100 projetos rodando em paralelo, ou seja, um laboratório com mais de 450 pesquisadores, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo, na França, no Canadá, em Portugal, nos Estados Unidos, mas essencialmente nós temos trabalhos que têm aplicação muito prática. Um trabalho que tem um destaque muito importante, que é um trabalho que começou em 2015, é o AvaSUS, Ambiente Virtual de Aprendizagem para o Sistema Único de Saúde, que é um dos braços do laboratório. A gente trabalha com educação ao longo da vida para a formação humana em saúde. Então, essa plataforma é uma das maiores plataformas de formação humana em saúde das Américas. E ela tem uma capilaridade tão grande no Brasil, hoje está presente nos 5.534 municípios de todo o país, e também fora do país. O AvaSUS, ele permitiu com que nós tivéssemos presença na área de formação humana em saúde em mais de 30 países do mundo, mesmo os cursos estando em língua portuguesa. Temos apenas um curso em espanhol, mas... São cursos para a área da saúde? Para a formação humana em saúde, que serve para profissionais de saúde, estudantes da área de saúde e população geral. Aí você diz, Ricardo, mas como é que você tem um ecossistema educacional para a formação humana em saúde que serve para a população geral? Após a Copa, por exemplo, nós tivemos o enfrentamento da Zika e da chikungunya. E com isso veio a microcefalia. Então, as mulheres gestantes tinham muito cuidado e muito medo com relação à questão da Zika, da infecção pela Zika. Então, o AvaSUS, ele serviu também para educar essas mulheres com relação à prevenção e os cuidados que ela deveria ter com relação à Zika. E não somente a isso, orientou também os profissionais de saúde como trabalhar essas crianças com microcefalia, como fazer o diagnóstico. Então, é uma plataforma muito robusta que pode contribuir para que o país seja pauta internacional junto aos organismos internacionais para discutir saúde de maneira mais ampla. Então, empodera muito o Brasil com relação a essas discussões de formação humana em saúde. Então, é um projeto extremamente relevante. Um outro projeto que eu poderia citar é o Autônomos. É um projeto que nós começamos em 2012 para pacientes com esclerose lateral amiotrófica, e fizemos um trabalho realmente muito forte. Só para o paciente, para os ouvintes, a esclerose lateral amiotrófica é chamada ELA, não é? Isso, a ELA é uma doença do neurônio motor, que ele é degenerado, e aí o paciente vai perdendo os movimentos, a deglutição, vai perdendo a capacidade de se alimentar, e no final ele fica totalmente orientado por aparelhos, né? Ou seja, ventilação mecânica, mas ele tem toda a parte cognitiva preservada. Então, nós tivemos essa experiência e a oportunidade, junto com o Mário Emílio, que é um médico lá do hospital, que tem doutorado na área, e nós desenvolvemos um projeto chamado de Autônomos. Esse projeto, na época nós começamos sem nenhum recurso, e no ano passado nós conseguimos aprovar um recurso para esse projeto, que vai poder beneficiar aí mais de 1.000 pacientes com esclerose lateral amiotrófica em todo o país. Então, é um projeto também na área de tecnologias assistivas, mas bastante ousado. Agora em em maio, 14 de maio, 12 a 22 de maio, nós estamos indo para uma missão em Israel, justamente para ver, por exemplo, o que eles têm lá de mais avançado com relação às células troncos e a parte de genética e genômica, que é uma área que esse projeto também vai abordar. Além disso, agora também para o ano de 2018, nós aprovamos junto ao Ministério da Saúde um dos maiores projetos de controle e combate à sífilis do mundo. Então,
o Brasil, nos últimos 5 anos, ele aumentou em 5.000% os casos de sífilis. E quando eu vejo, por exemplo, essas questões que ocorreram no carnaval, por perfuração de seringa, então a sífilis também está no meio dessas ISTs, dessas infecções sexualmente transmissíveis, e tem uma relação muito forte entre a sífilis e a AIDS. Então, nas pesquisas iniciais, a gente ainda não tem essa pesquisa finalizada, mas inicialmente a gente já observa uma correlação entre sífilis e AIDS de 85%. Ou seja, mas ainda estamos aprofundando, é um projeto muito robusto que está nos 100 municípios prioritários. O objetivo dele é desenvolver pesquisas que possam dar suporte ao governo para que o governo possa induzir políticas públicas com relação à eliminação ou à redução da sífilis no Brasil. Esse projeto da sífilis, ele já está em curso, né, professor? Já está em curso, já temos 1 ano de projeto. Esse ano é um ano que a gente vai... O ano passado nós começamos a estruturação do projeto e a organização desse projeto com o apoio de apoiadores, de pesquisadores que estão no campo, que nós chamamos de apoiadores, desenvolvendo ações estratégicas demandadas pelo Ministério da Saúde e pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, junto com o Núcleo de Saúde Coletiva. Na saúde coletiva, quem começou cooperando conosco era o professor Cipriano, que hoje é secretário de saúde, e agora está a professora Marisa. Então, existem 2 frentes, que é de um grupo só, que nós chamamos o grupo da UFRN, mas desenvolvido por 2 laboratórios ou núcleos de pesquisa, que é o Núcleo de Saúde Coletiva e o LAIS. Então, o objetivo agora para esse ano é apresentar resultados de pesquisa que possam começar a pautar e a induzir melhor as questões da política pública para a questão da erradicação da sífilis. Mas o projeto da sífilis, ele tem uma particularidade muito específica, que é a questão da comunicação. Então, nós temos pessoas da área do jornalismo desenvolvendo mestrado e doutorado nessa área. Por quê? Porque uma das coisas que a gente entende com relação à questão da sífilis no Brasil é a comunicação. Então, nós precisamos chegar a uma população de jovens, de adultos e de idosos que hoje também contraem sífilis e AIDS, porque algumas questões relacionadas à disfunção erétil já foram resolvidas, ou seja, o idoso ele tem uma vida sexualmente ativa como qualquer adulto. Então ele precisa de uma comunicação específica. Então as melhores pessoas para discutir que mecanismo de comunicação, entender todas essas questões atuais que estão do comportamento humano, envolve também os comunicadores. Então os jornalistas, eles têm um papel fundamental no estudo de novas mídias e novas metodologias de comunicação para trabalhar com jovens, adultos, a comunidade indígena, que tem uma forma de comunicação singular. Então existem vários trabalhos de pesquisa e um dos eixos muito fortes é a comunicação. Estamos conversando na bancada do Jornal da Cidade com o coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor Dr. Ricardo Valentim. Professor Ricardo Valentim, eu queria voltar ainda nessa questão da sífilis, desse cruzamento da sífilis, dos dados da sífilis sobre a AIDS. O que esses dados que o senhor trouxe há pouco, pouco mais de 80%, isso me chamou muita atenção. O que o senhor acha que pode resultar disso, professor? São 2 doenças, aparentemente não há nenhuma relação entre elas, mas o cruzamento de dados chama atenção. Há uma relação, especificamente no Brasil. Eu não sou infectologista nem pneumologista, mas a gente está sempre estudando e trabalhando com eles. Mas no Brasil a AIDS ela está segmentada em grupos bem específicos, né? Então, apesar de ela perpassar toda a sociedade, então não é que a AIDS só está naquele grupo. Mas a relação muito forte é porque vocês estão geralmente em grupos vulneráveis, né? Por exemplo, os homens trans, homens que fazem sexo com homens, pessoas que trabalham, que têm uma relação sexual de maneira não protegida. Então, se você contrair o sífilis, a probabilidade de você contrair AIDS também é muito alta, que são contaminação de 2 ou mais vírus, inclusive de hepatites também. Então, por isso é que quando essas pessoas foram perfuradas por seringa, eles fizeram profilaxia, não só para a questão da AIDS, mas fizeram também, provavelmente, para hepatites e para outros tipos de ISTs que o sistema de saúde público brasileiro protege. Porque na hora que você tem um sexo não seguro, ou uso de drogas também, que eu me lembro, na minha época, eu fui da época de Cazuza, não sei, Ana, se você era dessa época também. É Cazuza. Então a gente via muito na escola o uso de droga com seringa, use seringa descartável, use preservativo, justamente por isso. Então a relação não é só com a AIDS e a sífilis, mas como a gente está estudando a sífilis especificamente, existe uma correlação muito forte entre sífilis e AIDS, justamente por essas pessoas estarem nesses grupos chamados grupos de riscos ou grupos de vulneráveis.
Professor Ricardo, eu queria voltar a um outro assunto que me chamou a atenção, o Autônomos, o projeto que o senhor desenvolve para os pacientes da ELA, da esclerose lateral amiotrófica. Esse Autônomos, o que é que ele pode... O nome Autônomos me deduz de que vai dar um pouco mais de autonomia para esses pacientes. A conclusão é óbvia, mas é por aí, professor? Excelente. O que é que a gente tem feito no Autônomos? O paciente com esclerose lateral tem um filme muito bom que é o Escafandro e a Borboleta. Então esse paciente, ele no final, ele tem toda a parte cognitiva dele preservada, mas a comunicação dele vai funcionar muito pelos olhos. E no caso do Autônomos, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos que interpretam o pensamento desse paciente. Então, nós temos algumas redes de sensores que são colocadas na cabeça do paciente. Ele pode pensar, por exemplo, um determinado comando, acender uma lâmpada. Esse comando, ele passa por uma onda de rádio, né, por radiofrequência, vai para o computador entende aquela mensagem e aciona a luz, muda o canal da televisão, a temperatura do ar-condicionado, então dá mais autonomia para ele, permite que ele navegue na internet. E com os olhos, através do movimento dos olhos e o piscar de olho, que é o que ele, geralmente esse paciente, quando está num estágio mais avançado da ELA, é o que ele tem de movimento. Então nós usamos uma coisa chamada de visão computacional para captar esse tipo de movimento, de estímulo, e a partir daí a gente transformar esse movimento do olho, esse piscar de olho, em comandos que o computador entende, e a partir desse entendimento do computador você conseguir dar mais autonomia para ele, tanto para navegar na internet como para ele interagir com o meio ambiente onde ele está. Por exemplo, dizer para uma pessoa que está com febre, que está com calor, que está com frio, falar através do computador utilizando o olho. Então essa é uma tecnologia que já existe, porém ainda é muito caro, em alguns lugares chega a 22 mil euros, o que é impraticável para o sistema de saúde brasileiro distribuir esse tipo de tecnologia para todos os pacientes com ela no Brasil. Então a ideia é que a gente consiga desenvolver essa tecnologia e popularize ela, e qualquer paciente consiga baixar da internet e usar num computador que tem uma câmera de internet de baixa resolução. Esse é o objetivo, um dos objetivos do ELA, além de todo um trabalho na área de fisioterapia que o professor Guilherme Fregonese, junto com a Ana Raquel, vão trabalhar para melhorar protocolos de atendimento a esses pacientes, tanto na questão de ventilação mecânica como de reabilitação do paciente. Então é um projeto muito amplo. Professor Ricardo, a gente está quase chegando ao finalzinho, mas eu queria fazer uma última pergunta ao senhor. O senhor, a gente já falou sobre esse projeto da CIFRE, sobre esse projeto da ELA, já falamos sobre o projeto do SUS, entre outros. E qual projeto que o senhor ainda não começou, mas o senhor já vislumbra? Nós temos hoje um interesse muito grande em trabalhar com o prontuário eletrônico de pacientes. Já estamos começando a fazer esse trabalho. Já existem alguns ensaios para isso daí, mas num conceito bem diferente. Se a gente pegar a história do sistema de saúde brasileiro, já fazem anos que o Brasil tenta emplacar um prontuário eletrônico de paciente. Então nós entendemos que o processo que foi feito é um processo ultrapassado, que precisa ser aprimorado. Então nós estamos querendo trazer um novo conceito de prontuário eletrônico de pacientes, observando não somente os parâmetros brasileiros para essa questão de arquivamento de dados desse paciente, mas olhando para a questão da saúde global. Pensando que esse prontuário eletrônico de paciente pode ser um dado do paciente que pode ajudar a discutir a saúde de maneira global. Vou dar um exemplo muito claro de como isso pode ser eficiente. No caso da Copa, em 2014, depois da Copa, o Brasil ficou com várias sequelas com relação à Zika e outras ISTs. E eu vou deixar aqui um questionamento e uma reflexão para os ouvintes. Será que, se nós tivéssemos esses dados da saúde desses pacientes de forma global, nós não conseguiríamos fazer um modelo preditivo, ou seja, antecipar que pessoas poderiam vir de outros países infectados por Zika e o Brasil poderia aprimorar sua vigilância em saúde? Então nós acreditamos que a vigilância em saúde, ela tem uma relação com a atenção à saúde, que no Brasil isso funciona de forma dicotômica, ou seja, desconectado. E a melhor forma para conectar isso é a partir do prontuário eletrônico de pacientes, mas numa nova abordagem. Professor Dr. Ricardo Valentim, coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde. Professor, saiba que a sua indicação entre os mais influentes da saúde no Brasil enche o Rio Grande do Norte de orgulho. Parabéns, professor. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Ana. Muito obrigado a todos. É um prazer falar e, na verdade, à medida que o Rio Grande do Norte fica mais orgulhoso, nós do laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Norte nos tornamos mais responsáveis por essa condução de uma saúde pública decente, eficiente, democrática e para todos. Muito obrigada, professor. E mais uma vez, parabéns. Obrigado.